Quando as pessoas se sentem levadas pelas aflições a buscar a Deus, logo elas correm ou para a igreja mais próxima ou para aquela igreja que alguém indicou. E as aflições são péssimas conselheiras. É por isso que geralmente as escolhas feitas nessas horas são as piores possíveis. Mas quando as pessoas procuram seguir os princípios bíblicos, aí então tudo muda de figura. A Bíblia traz vários ensinamentos sobre o que nós deveremos fazer para fugir dos falsos profetas e das suas falsas igrejas. Por isso, você que insiste em apontar um dedo acusador contra esse aspecto da palavra de Deus é considerado como um herege. Nós insistimos em continuar afirmando que encontrar uma verdadeira igreja é responsabilidade exclusiva de cada pessoa. Buscar o verdadeiro evangelho é responsabilidade exclusivamente de cada pessoa. Existe uma sábia e profunda orientação que o Senhor nos faz através do profeta Jeremias e que diz assim, lá em Jeremias 6,16, e o Senhor continua declarando, parai sobre os cruzamentos e observai, indagai pelos caminhos antigos, interrogai pelo bom caminho. Agora, pois, caminhai por ele, então alcançareis descanso para vós. Contudo, replicastes, não cremos nisso, não o seguiremos. Coloquei sobre vós sentinelas e vos orientei, dizendo, prestai atenção ao som do chofar, da trombeta. Mas replicaste, não atenderemos às suas ordens. Esses versículos ensinam com segurança o que nós deveremos fazer e também nos ensinam que a verdadeira palavra de Deus não pode ser deixada ao acaso, que é o que acontece quando nós escolhemos qualquer coisa. Mas elas ensinam também que quando segue a sua própria vontade, o homem sempre escolhe o que não lhe convém. Observem a forma como eles replicaram os ensinamentos do Senhor. Apesar de esses versículos darem a impressão de que o ser humano replicou a Deus dizendo essas palavras, na realidade o que aconteceu é que os homens replicaram a Deus com suas atitudes, porque o homem sempre foi desobediente e ainda hoje o é. Outro destaque fica para a orientação de indagar e seguir o caminho antigo. É preciso ter discernimento também aqui. A direção da palavra leva para o caminho ensinado pelos apóstolos, leva para a igreja primitiva, que ainda sabia bem expulsar as heresias que se infiltravam no meio do evangelho. Até então, as igrejas eram unas e só eram distinguidas pelos nomes da cidade onde elas se estabeleciam. Igrejas de Antioquia, de Filipos, de Bereia, dos Tessalonicenses, de Roma, etc. Com o passar do tempo, a igreja de Roma foi absorvida pelo paganismo do imperador Constantino. Ele se converteu, mas não conhecia nada de cristianismo. E visto que Roma imperava dominante, foi então que lá pelo século III depois de Cristo, foi então declarada uma lei onde ou os cristãos seriam todos membros da igreja romana ou todos morreriam torturados sob terríveis torturas. Sobre Roma, que era comandada pelo imperador Constantino, a palavra descreve lá em Romanos 7, versículo 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés tudo o que sobrava. Essa era Roma daquela época. Essa foi a origem da Igreja Católica, que se chamou de Apostólica Romana. Até então, a Igreja primitiva, aquela dos caminhos antigos que nós estamos falando aqui, e que a palavra recomenda, ainda era aquela igreja fundada pelos apóstolos, a Igreja do Caminho. Especificamente a igreja dos gentios, que somos nós, era regida pelos ensinamentos do apóstolo Paulo. Essas informações ajudam a entender o conceito de caminho antigo, pois esses nossos textos, que está se referindo àquelas igrejas ainda não contaminadas pela avalanche de heresias que foram maciçamente implementadas pela Igreja Católica e que nós encontramos aos montes hoje em dia. E nós dizemos mais uma vez, as heresias nada mais são do que falta de obediência aos ensinamentos do Evangelho. Voltando ao texto de Jeremias 6,16, interrogai pelo bom caminho, significa que nós deveremos procurar encontrar, com os inúmeros meios que hoje nós dispomos, a igreja que mais fielmente se dedica a declarar o Evangelho do Senhor Jesus.
Nunca aqui na terra nós iremos encontrar a perfeição. Mas existem várias igrejas que se dedicam a cumprir o ministério ao qual foram incumbidas pelo Senhor Jesus o mais fielmente possível. Não está nada fácil administrar com fidelidade uma igreja hoje em dia, especialmente considerando os ataques que ela vem sofrendo, judicialmente pelas leis e espiritualmente pelos hereges, tanto quanto por maus cristãos, que são os ímpios. O Senhor Jesus deixou isso claro em João capítulo 17, no versículo 14. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Meus irmãos, o ódio do mundo tem se manifestado cada vez mais violentamente em todas as frentes que Satanás usa para procurar gerar atrito e destruição nas igrejas do Senhor Jesus. E o estrago tem sido grande, porque não apenas os ímpios, mas até mesmo os falsos cristãos, os cristãos dobres, aqueles que são fracos na fé, têm servido aos seus maus propósitos, fazendo desacreditar, por causa das más igrejas, até mesmo aquelas igrejas que são as boas igrejas. Vocês já notaram que ninguém, nem mesmo os famosos pastores atuais, insistem em falar do Evangelho de Cristo? Antes, ficam todos se envolvendo em debates estéreis, falando mal uns dos outros. Vocês já notaram a intensidade da agressão, especialmente na internet, contra os dízimos e as ofertas? Ora, se a igreja não tem outra fonte de recursos, então o propósito do maligno é quebrar-lhe as pernas, para que a igreja não possa prosseguir. Uma quantidade de crentes, os fracos na fé, que se indispõem contra a igreja nesse sentido, fazem-se servos de Satanás sem perceber a gravidade do que estão fazendo. Nem mesmo se dão conta de que a palavra ensina, lá em Mateus 12:30, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando desejarmos conhecer a palavra de Deus, a primeira coisa a fazer é justamente fechar os ouvidos para as murmurações que circulam por aí, mesmo porque o Senhor odeia murmurações. Veja o que ele deixou escrito em Filipenses capítulo 2, versículos 14 e 15. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos do Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. E complementando, lá em Hebreus capítulo 3, versículo 12 a 14, 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. 13. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo maligno, pelo engano do pecado. 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Irmãos, nós temos procurado pelos caminhos do Senhor Jesus? Ou será que nós andamos pelo mundo como abelhas polinizando qualquer flor? Nós precisamos encontrar e estar no verdadeiro caminho, porque Jesus é o caminho. João 14,6 diz assim: Disse-lhes Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esqueça as murmurações, então, que dizem por aí. Finalmente, nós encerramos com o mesmo versículo, lá do início, que diz em Jeremias 6,17. Agora, pois, andai por ele, andai pelo caminho antigo, então alcançareis paz e descanso para vós. Não existe desculpas para alguém estar fora do caminho, da verdade e da vida que é Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, ajude-nos na nossa pequena fé. Abre-nos os olhos espirituais para que possamos enxergar somente a Ti. Abra-nos os ouvidos espirituais para darmos ouvidos somente a Ti. E abra também o nosso entendimento para que com ele estejamos sempre voltados totalmente para o Senhor. Que as palavras malignas que afrontam o Teu Evangelho nunca mais encontrem guarida em nossos corações. E assim, então, seguramente nós estaremos andando confiantes pelos caminhos antigos, pelos caminhos do Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Graças a Deus.